Eu sou o Pai Rodrigo Queiroz e estamos iniciando essa aula do curso gratuito que eu preparei para você com 4 aulinhas para poder falar tudo de Umbanda de uma forma bem rápida, objetiva, para você já ter um entendimento no caminho, no começo dessa sua caminhada dentro da Umbanda, porque eu imagino que você veio aqui, você é quem está começando. Exato. Para quem que é esse curso gratuito que eu preparei? É para quem não sabe nada. E para quem não é? Para quem já acredita que sabe tudo e não precisa saber mais nada e não está muito disposto a dialogar sobre as várias possibilidades dentro da Umbanda, vários saberes dentro da Umbanda. Com isso alinhado, você é a primeira pessoa, a pessoa que está aqui porque não sabe nada ou, no mínimo, quer saber muita coisa, está interessado em saber mais. E, dito isso, então, para você que não me conhece, eu sou sacerdote de Umbanda, há 20 anos à frente do Instituto Cultural Aruanda e fundador da plataforma Umbanda EAD desde 2006 e agora seu tutor também na nova teologia de Umbanda, essa nova era de estudo sobre a Umbanda para além de um segmento. Então, se você gosta de aprender, está interessado a entender mais de Umbanda para sua jornada ser leve e suave, então eu te prometo nesse curso te colocar em contato sobre tudo que você precisa saber dentro de uma gira e dentro de um terreiro. Vou te colocar em contato com os orixás, a diferença com as entidades, Exu na Umbanda, o anjo da guarda, por que a gente cultua, se relaciona com o anjo da guarda e, por fim, coisas importantes sobre a mediunidade de terreiro. Então, ao longo desses 4 blocos ou 4 aulas que você vê aqui nessa página, a gente vai tratar desses assuntos, dividir em 4 para a gente ficar bem focado naquilo que a gente quer dialogar naquele momento, tá bom? E agora, nessa aula, nós vamos falar sobre o que é ser umbandista e quem são essas pessoas dentro de um terreiro de Umbanda, como é aquela distribuição dentro do terreiro e os cargos e funções de cada um que você é distribuído naquele espaço que é cheio de movimento, cheio de coisa acontecendo, parece muitas vezes que é um pouco caótico uma gira de Umbanda e mal sabe você talvez que é tudo calculado e organizadinho. Sabe por quê? Na Umbanda tudo tem fundamento e é preciso preparar, ou seja, é preciso estudar, entender para compreender. E aí então a gente vai falar sobre propriamente a gira de Umbanda. Quero falar para você por que a gente usa o branco, por que tem terreiros que fica com a cortina fechada, depois abre e fecha na gira de esquerda. Por que vira de costa para o Congá, quem é Deus na Umbanda e Jesus na Umbanda e os tipos de Umbanda. Isso tudo eu vou te entregar agora, é agora que você vai ver isso de forma bem objetiva. E no final dessa aula eu vou entregar para você um jeito muito simples e fácil, imediato, que eu quero que você faça aqui comigo, te olhando, fazer a sua primeira firmeza de anjo da guarda, talvez. Mas talvez não. Porque se você já entrou no terreiro, se tem uma coisa que no primeiro contato com a Umbanda a maioria de nós tem, é uma entidade falando assim, filho, acende uma vela pro seu anjo da guarda. E você nunca pensou em anjo e tampouco no de guarda, né? E aí de repente você se vê lá acendendo uma vela e o que isso quer dizer, como isso funciona. Você vai fazer isso hoje com entendimento, tá bom? E o que é ser umbandista, né? Existem várias formas de viver a Umbanda a partir da sua presença no ambiente de terreiro. Existem os médiums que incorporam e já estão ali fazendo suas atividades de atendimento, existem os médiuns que estão em desenvolvimento mediúnico, existe o sacerdote, existe os cambones, existe a curimba, existe os aprendizes, existe os consulentes, visitantes dentro de um terreiro. Então vamos lá. O que é ser umbandista? Basicamente, ser umbandista
é absorver para você essa identidade de que entende a Umbanda como seu caminho espiritual. Mas, para ser legitimamente umbandista, é preciso conhecer os seus credos. Quais são as suas crenças, seus valores e a visão de mundo. Isso realmente precisa te representar. Senão, você talvez goste de Umbanda, mas não se sinta parte dela ou ela em você, porque você não entende esses aspectos. E viver a Umbanda no ambiente de terreiro ou não tem várias possibilidades. Você encontra aquele que é o médium que já incorpora e dá atendimento, você vê o pai de santo, a mãe de santo, o pai pequeno, mãe pequena, você vê os médios em desenvolvimento, curimbeiros, que é o que estão nos instrumentos e nos cantos, você vê o grupo de cambones, que são aqueles que organizam a gira e auxiliam os espíritos naquelas atividades, você tem os aprendizes, que estão ali dentro da gira também, você tem os consulentes, os visitantes, e todos esses de alguma forma estão acolhidos e vivendo a Umbanda na sua dimensão particular ali. Então, para a gente ter com mais clareza isso, vamos começar da ponta principal. A ponta principal é sempre o pai ou a mãe do terreiro. Esses são os reis naquele território, porque tudo surge a partir deles, né? Que dão a fundação daquele sistema, daquela casa, daquele terreiro propriamente dito aqui. Dele saem os seus filhos, que são as pessoas que na Umbanda são normalmente os que desenvolvem a mediunidade. Outra característica de filhos são os cambones, que são pessoas que têm mediunidade para auxiliar, mediar o trabalho dos espíritos com as pessoas que estão ali em consulta. Aí tem os outros filhos, que são aqueles que são do corpo da curimba, os ogãs, os atabaqueiros, curimbeiros. Cada região muda um pouco os termos e é disso que se trata. Nessa distribuição de hierarquia, você vai ter então os médiuns que compõem essa corrente ou essa família espiritual desse terreiro, aí os médiuns em desenvolvimento, e isso é o papel de cada um ali, né? Então o pai ou a mãe, né, o dirigente, sacerdote, tá, é o core, é o eixo do terreiro. Os pais e mães pequenos são seus substitutos diretos ou na escada hierárquica mesmo, vão assumir, quando um pai, uma mãe pequena é estabelecido dentro do terreiro, ele assume coisas que agora o pai provavelmente não fará mais. E passa a ter um lugar de autoridade naquele campo. Um exemplo, muitas vezes, é o pai, mãe pequeno que fica responsável por desenvolvimento mediúnico, atividade prática do desenvolvimento mediúnico, ou fica responsável por alguma outra atividade na casa, que aí o pai ou a mãe já não vai diretamente cuidar daquilo, supervisiona, claro, está ali à disposição, mas empodera essas pessoas nesse grau hierárquico para cuidar dessas coisas, porque isso faz parte da formação do ofício sacerdotal, né? Depois ele vai ser, a tempo, né, que a casa define, vai assumir o sacerdócio também. E assim tem os médiuns, por uma hierarquia de tempo, né, e maturidade, que estão distribuídos dentro do terreiro, não tem uma lógica própria para isso, cada terreiro se organiza de uma forma, mas são os médiuns mais maduros, que estão na linha de atendimento, que incorpora, faz os atendimentos, dá as consultas e tudo mais. Ali junto você tem os médiuns de desenvolvimento, que normalmente em giras de atendimento eles estão como apoio, estão ali dando apoio, suporte espiritual, mental, energético, para o trabalho fluir melhor. E você tem os cambones e a curimba, como eu já disse, os cambones auxiliando tudo, a curimba fazendo o toque acontecer e a gira funcionar. E aí lá você vai ver no espaço separado da corrente ou do corpo mediúnico, como a gente chama, que as pessoas ficam sentadas aguardando ser chamadas para o atendimento. Esses são os visitantes, também chamados de consulentes. Dentro desse espaço, né, que a gente chama de consulência, tem aqueles que é um transeunte, ele está ali aleatório, passando uma única vez, primeira vez nunca mais volte, tem esses. Tem aqueles que são os esporádicos e tem aqueles que são religiosos. Então é possível
ser religioso de Umbanda sem estar dentro do terreiro, dentro de uma corrente de terreiro, dentro de uma hierarquia no terreiro, uma função dentro do terreiro. Aqui no ICA mesmo, nós temos muitos religiosos umbandistas que são considerados filhos do ICA porque conheceram a Umbanda ali, vivem a Umbanda há anos na condição de consulente. Para ele é o suficiente, para essas pessoas é o suficiente estar ali naquele lugar e absorve os saberes da Umbanda, absorve os valores, segue uma vida com preceito, com crenças da Umbanda, mas não precisa estar dentro das obrigatoriedades que é fazer parte de um terreiro. Interessante isso, né? Agora, aqui a gente tem o nosso tempo restrito para poder entregar tudo isso. Por isso que dentro da Nova Teologia eu falo de cada posto desse no detalhinho, processo de preparação, como que acontece isso. Os detalhes técnicos a gente precisa mesmo dedicar bastante tempo de estudo e aprofundamento no ambiente preparado para isso, e eu adorei fazer. Sabia que é logo a primeira aula você já tem contato com esse conteúdo. Ficou muito legal esse roteiro que a gente propôs para a turma da Nova Teologia de Umbanda. E aqui a gente vai falar um pouco sobre o que é uma gira de Umbanda, por que a gente usa o branco, por que está de pés descalços, porque alguns terreiros têm cortina, uma cortina fica aberta ou fica fechada, porque vira as costas. Vamos falar um pouco disso. Veja só, gira de Umbanda é o nome que se dá para a sessão, para a reunião, para o culto, para a missa de terreiro, não é? Então, tem pessoas que chamam também como trabalho, né? Vou para o trabalho no terreiro. A gira é o mais convencional, vem da palavra engira, que é uma palavra do quimbundo, né? No tronco linguístico banto, que influencia diretamente o ritual de Umbanda como a gente conhece hoje. A gente tem uma descendência nesse lugar. E gira porque significa que é um lugar onde as pessoas estão fazendo aquele culto de forma circular. E nessa circularidade há um movimento mesmo, né? Movimentação de girar em torno do eixo normalmente. Então, isso é a engira. E esse termo, então, define o que é um dia de uma sessão de Umbanda, né? Simples assim. Dentro da gira de Umbanda, você vai ver algumas etapas clássicas. Elas não são regras entre os terreiros, de como não é como uma missa que tem um manual que todas as igrejas seguem, né, com exceção do sermão, mas ela tem um protocolo muito comum adotado pela grande parte dos terreiros, que é, por exemplo, começa com uma defumação. Então, se você já entrou num terreiro, a primeira coisa que você se depara é um fumacê, né? Começa ali o toque e aquele fumacê, aquele cheiro maravilhoso e os pontos, né? Defuma com as ervas da Jurema, defuma com a arruda. Você já até aprende a fazer defumação só escutando o ponto. Opa, ó, defuma com a arruda, Guiné, alecrim, beijoim, pô, vou fazer em casa, pode fazer, vai ser maravilhoso, né? Esse é um momento muito importante para a gira de Umbanda, porque é um momento em que, através do poder das ervas, do fogo e da terra, que é o carvão e o vegetal, vai distribuir nesse ambiente, em cada pessoa, uma potência espiritual, energética que vai purificar e preparar o ambiente. Eu acho isso muito mágico, muito lindo. Então tudo começa a partir da defumação. É estranho se não houver defumação na abertura do trabalho. Eu já vi muitas coisas não se reproduzirem em terreiros, né? Igualmente, mas a defumação é algo sempre muito presente, sempre vai ser presente. Depois de feita a defumação, é possível que aconteça uma preleção ou os cânticos de saudações aos orixás, saudações às linhas de Umbanda, as 7 linhas de Umbanda que fala, saudação à força de trabalho daquela gira, então vai trabalhar com caboclo, canta para os caboclos, né?
aí a abertura da gira, e quando tem terreiro com cortina é quando canta para abrir a cortina. Então simboliza no ritual, abre a cortina, eu quero ver Pai Oxalá. Abre a cortina, eu quero ver Senhor Ogum, quero ver os pretos velhos. Então tá abrindo a cortina e você tá dizendo assim, agora a gira está aberta. Mesmo já tendo cantado talvez, vou abrir minha Jurema, vou abrir meu Jurema, que é o canto de agora a gente está abrindo aqui para os espíritos começar a se aproximar. Tudo isso acontece e tudo isso nem sempre está marcado, tão marcado assim, salve as 7 linhas de banda, vamos cantar para 7 linhas de banda. Salve a abertura da gira, vamos abrir a gira. Às vezes isso a corimba vai emendando um ponto no outro e o ritual vai mudando. Seria legal você poder achar um lugar aqui para você mandar a sua mensagem. Como é onde você já foi, né? Como é a sua experiência, se você já foi no terreiro. E você, nunca foi no terreiro? O que você conhece de Umbanda é aqui pela internet? Curiosamente, tem muita gente chegando aqui na Umbanda dessa forma, e é uma forma toda doméstica também para você viver a Umbanda, né? E fique bem tranquila quanto a isso, que apesar de algumas coisas que você pode ouvir sobre isso, eu estou aqui para te dizer, é muito possível viver uma Umbanda domesticamente, com procedimento, com coerência, com segurança, desde que você saiba o que você está fazendo e tenha orientação para isso. E aí, então, tem um lugar, um momento emblemático no terreiro, que é a hora que, de repente, fica todo mundo de costa para o Congá, que é o altar, né? Congá é o altar do terreiro, e se volta para a porta da rua ou em direção a alguma casinha ali, né, na porta do terreiro, e canta para Exu. Esse ritual originalmente tinha o conceito de despachar Exu. É uma herança do candomblé dentro da Umbanda, que a ideia é, ao cantar para Exu, eu estou despachando Exu para ele poder fazer a segurança do terreiro. Despachar pode parecer uma palavra um pouco pejorativa hoje em dia, mas ela é muito correta, porque não é despachar como quem joga para fora, despachar no sentido literal. Estou despachando com Exu. O presidente não despacha com seus ministros, o presidente não despacha com seus secretários, ou seja, não dá comando, não dá direcionamento. Quando o terreiro se volta para porta ou para a trunqueira, que é a casa de Exu, portanto, dizendo, Exu, vim aqui agora despachar com você, vamos tirar todo o mal, vamos fazer a segurança do terreiro, corre, gira, vai na casa das pessoas, traz para nós as respostas para as pessoas que aqui estão, que hoje é dia de caridade e ninguém vai sair daqui confuso, com problema, porque hoje tudo vai se resolver, entendeu? E essa é a ideia de despachar com a Exu. Tá legal isso para você? Tá gostando de aprender dessa forma, bem objetiva? Tô adorando falar disso aqui, desse modo com você, e pensando, a gira de terreiro é sempre um prazer imenso, né? Agora veja, depois você vai observar também por que todo mundo tá de branco, afinal de contas, por que o branco? Aí você vai, se você der um Google, eu te desafio a dar um Google aí, aqui, ó. Dá um Google e vai aparecer no Google. Você escreve assim, por que usa branco na Umbanda? Aí vai falar, porque é a cor da paz. É a cor da pureza. Porque é a cor de todas as cores junto no disco de Newton, como se a gente estivesse girando ali igual, né, um disco de Newton. Só que tem uma coisa que agora você vai ser surpreendida por isso, que é o seguinte, o branco para a cultura africana, a Banto por excelência, é a cor da morte. Nós, no Ocidente e no Brasil, usamos o preto para ir num velório, o preto para ir num enterro, né? Enfim, para simbolizar o luto. Só que não é isso que vem da África, né? Na África a cor deles é preta. Então, preto é a cor da vida, cor do vigor. Exu usa a cor preta porque é a cor da vitalidade, é a cor da potência, da vida por excelência, né?
Então, se você quer manifestar potência, é o preto. Quando você está num ambiente em que a gente está reverenciando a morte, enlutando, alguma coisa assim, é o branco que usa, porque o branco é a cor da morte. O corpo preto fica branco quando está morto, né? Mesmo nós, pessoas brancas, talvez, fica mais embranquecido, né? Pálido quando está morto. É essa a alusão verdadeira. E por que então o branco está no terreiro? Porque não sei se você sabe. Eu vou te dizer uma coisa aqui agora. Terreiro é lugar de conversar com o morto, né? A gente lida no terreiro, o caboclo é uma pessoa morta. Não sei se você tinha se atinado para isso, né? Às vezes eu falo isso, a pessoa ela cai da cadeira. Não tinha pensado nisso? Então veja, o preto velho, o caboclo, o baiano, o marinheiro, esses são entidades, são antepassados nossos, antepassados da terra, que vêm através da mediunidade. São pessoas mortas, de fato, consciências, seres humanos, que já passaram a experiência de vida, estão mortos no mundo espiritual e vêm aqui. Então o branco se associa com isso. Não está errado dizer que o branco é a paz, o branco uniformiza, unifica as pessoas, também, mas o sentido verdadeiro do branco, por influência que chega e constitui o ambiente de terreiro afro-religioso, é por causa da cultura de entender, sabe? Ó, quando a gente está aqui nesse ritual, a gente está falando com o morto, com o antepassado. Legal, né? Isso aqui, senhoras e senhores, eu tenho certeza que a maioria de vocês nunca tinha ouvido falar disso, né? E é por isso que o conhecimento ele é encantador. Quanta coisa a gente pode descortinar com conhecimento embasado, né? Com conhecimento aprofundado, não só pela vivência que eu trago, que são muitos anos, mas ainda com mais de 20 anos de pesquisas e estudos consistentes, para a gente poder ter aqui, formatar um curso como a Nova Teologia, que eu te convido a fazer parte. Lá eu aprofundo mais esses conceitos também, como, por exemplo, quem é Deus na Umbanda. Aqui a gente vai entender assim. Quando a gente fala de Umbanda, a gente fala ao mesmo tempo de religiões afro-brasileiras, afro-indígenas, né? Mas a Umbanda é muito peculiar perto de qualquer outra tradição religiosa afro-indígena. Qualquer candomblé, qualquer catimbó, jurema, coisa parecida. Por quê? Porque a Umbanda ela toma infinitas possibilidades de particularidade. E aí, então, dentro da Umbanda, Deus é unânime, é uma força criadora. Vai ter Umbanda que vai chamar Deus de Deus, vai ter Umbanda que vai chamar Deus de Olorum, vai ter Umbanda que vai chamar Deus de Zambi. De forma mais comum vai ser isso. E o que significa? Muda a língua. E a língua define a influência. Se eu chamo na Umbanda Deus de Olorum, eu estou com maior influência em Yorubá. Se eu chamo Deus de Zambi, eu estou com maior influência angolana. Se eu chamo Deus de Deus, eu estou com uma maior influência europeia, espírita, catolicista, que é a palavra que é comum para nós ao se referir a essa força criadora de tudo e de todos. Para nós somos monoteístas, nós acreditamos numa única fonte originadora de tudo e de todos, e dali onde tudo se manifesta. E aí esse é um ponto de grande relevância. Deus está em nós, está em tudo, está em todas as religiões, não acreditamos que somos especiais por ser umbandistas, e de modo que todo sistema de crença é legítimo, é válida e respeitado por nós, umbandistas. A Umbanda não precisa ser letrada para respeitar a religião do outro. Ela é natural dela entender que toda forma de fé, todo sentimento religioso, ele é legítimo e deve ser acolhido e respeitado, mesmo que eu não concorde, mesmo que eu não pense igual, mas retrata uma forma de ver o mundo daquele sujeito, daquele grupo, né, daquela comunidade, enfim. Então, e é aí que a gente
sempre vai ter conflito. Quando a gente vê religiões fundamentalistas, né, que diz que no sentido do divino, do sagrado, só existe uma única verdade, a verdade tem que ser daquela forma e deve ser imposta de todas as maneiras, e aí persegue os diferentes. A Umbanda está no lugar do perseguido, a Umbanda está no lugar da resistência. Ela simplesmente aceita todos. Por quê? Porque ela também assimila Deus e suas múltiplas formas de manifestação, porque quando ela se vira para o preto velho, há uma forma de pensar Deus. Quando se vira para o indígena, o caboclo, há outra forma de pensar Deus. Quando se vira para o baiano, o nordestino, há também uma terceira forma de interpretar Deus. E tudo isso está dentro de um único sistema, que é a Umbanda. Então, não há outro jeito dentro da Umbanda de entender Deus como a força originadora de tudo e de todos, que está acima de tudo, inclusive das nossas certezas sobre ele, né? Sobre essa potência, essa força criadora de tudo e de todos, a origem, né, de todas as coisas. E há uma figura emblemática na Umbanda que é motivo de muitos questionamentos que eu deixo para no curso oficial a gente ter esse aprofundamento, mas Jesus, ele está presente na grandíssima maioria dos terreiros, a sua imagem do Redentor, né? Aquela clássica imagem do Redentor, um Jesus à brasileira, né? Que está dentro do terreiro de Umbanda. Isso é bem curioso, porque muito embora possa existir, você não vai ver o Jesus crucificado, você não vai ver Jesus, nem mesmo o Sagrado Coração de Jesus, normalmente você vai ver. Poderá ver, mas o normal é o Redentor. E isso virou uma marca da Umbanda em relação ao Cristo. Quem é Jesus na Umbanda? Ele não é o Salvador, ele não é o caminho, a verdade, a luz e a vida. O fato de ter Jesus na Umbanda, a figura de Jesus na Umbanda, faz dela uma religião cristã. É possível não ser uma religião cristã e conceber Jesus? Bom, são muitas perguntas. Mas o que eu quero aqui, nesse momento, conseguir responder para você é: Jesus é entendido por nós, como uma força mística, um avatar da humanidade que nos interessa o que ele representa. Nos interessa a imagem do amor que ele ensina para a humanidade no Ocidente. Nos interessa observar Jesus dentro do seu legado e não do dogma constituído dentro de uma literatura ou dentro de um sistema religioso. Então, a ideia de ser cristão ao pé da letra, você teria que aceitar o dogma. Agora, se eu aceito Jesus como uma figura mística, um avatar espiritual da humanidade, que está no planeta e que alcança todos, independente das crenças particulares, então Jesus tem algum valor místico dentro da Umbanda, independente de eu me identificar como cristão ou não. Essa é a relação. A gente tem a figura do preto velho, que reverencia Jesus. Preto velho são espíritos que muitos foram aqui já no Brasil catequizados e adotaram como crença verdadeira a relação com Jesus também, assimilou bem isso daí, mas muitos negros chegaram no Brasil já catequizados. Já no processo colonizador no território africano, quer seja ele em Angola ou na Nigéria, passaram anteriormente por um processo de catequização. Muitos africanos chegaram aqui já rezando para Jesus. E talvez o preto velho seja muito dessa figura que é algo para a gente descortinar. No módulo do povo de terreiro, povo de Umbanda, eu falo de cada linha de trabalho, explico esses encontros e desencontros históricos, comportamentais e sistemas de crença dentro do campo, né? Porque o sistema de crença dentro do campo do caboclo, do indígena, é notavelmente diferente do preto velho. E isso a gente precisa entender no detalhinho. Lá, esse módulo é muito especial e tenho certeza que você vai se apaixonar por essas perspectivas, né? E Jesus está no meio disso. Muito embora pessoas queiram hoje tirar Jesus do terreiro,
colocar ele como um algoz, uma figura da colonização, da imposição, muito embora isso também faça sentido. Por outro lado, há o aspecto místico, o sentimento religioso, e isso é o que deve valer mais na experiência mística do sujeito. E aí Jesus está lá na palavra do Preto Velho e está no sentimento religioso das pessoas. E aí, você tem uma experiência com Jesus? Como é para você Jesus? O que representa essa figura? Tô louco para saber disso também, hein? Junto com essa influência, podemos dizer assim, judaico-cristã, tem uma coisa que é muito curiosa no terreiro. O terreiro tem orixá, terreiro tem indígena, terreiro tem o preto velho, o africano, tem um monte de gente, tem Jesus e tem uma figura muito curiosa para nós. Você chega na frente da entidade, toma um passo e fala assim, fio, acende uma vela para o seu anjo da guarda. Quem é o anjo da guarda? Anjo da guarda é o que eu vou te explicar na próxima aula. Ali no segundo vídeo, que está aqui na nossa página, eu vou aprofundar esse assunto com você. Mas eu quero que antes de você começar a assistir a próxima aula, faz um exercício aqui comigo. Faz o seguinte, pega uma vela branca, está aí na sua casa, inicia essa vela branca, pega um copo de água agora, filtrada, mineral, a que você vai beber. Pronto, tá tudo aqui, do nada, agora as coisas aqui, tem coisas, magias que só a Umbanda pode promover na sua vida. Então vamos lá, agora com tudo em mãos, vai ficar mais fácil para a gente entender. Olha só, uma vela simples, tá bom? E aí você vai agora acender ela, para pegar bem o foguinho. Vamos apagar. Computador longe. Longe das tecnologias e tudo mais, ó. Levanta acima da cabeça, tá? Que é a sua referência de alto, o que está acima de você. Se concentre numa força espiritual, crie uma imagem de um ser iluminado, vindo do alto em sua direção. Respire fundo 3 vezes. Você pode repetir essas palavras ou fazer a seu modo. Senhor anjo da guarda que me acompanha nessa encarnação, nessa vida, eu te ofereço esta chama, peço que através dela se conecte ao meu campo mental, potencializando o nosso canal. Que pelo motivo sagrado que nós estamos ligados, essa vela ajude a purificar a nossa conexão e eu possa assimilar as suas intuições, as suas orientações, a sua influência positiva na minha caminhada. Saravá, amém. Respire fundo. Faz o sinal da cruz com um conceito de reverenciar o alto, o embaixo, a sua esquerda, a sua direita. Pronto, ó. Tá entregue para o anjo da guarda, coloque num lugar seguro, um prato com um pouco de água, colhe a vela e joga água para poder não esquentar e quebrar o prato, um pires, algum recipiente, pode colocar numa mesa, num aparador, num lugar seguro, longe de madeira e tudo mais. Pega um copo de água e você põe aqui a sua mão direita e mentaliza uma luz dourada intensa entrando aqui pelo alto da sua cabeça, percorrendo o seu corpo, saindo pela sua mão e dominando todas as moléculas de água desse copo. E peça, Divino Anjo da Guarda, que me ampare e me guie neste momento, peço que mante essa água para que ela se transforme em bálsamo para o meu corpo, meu espírito, minha mente e meu coração. Amém.
Então, deixa aí próximo da vela. Quando a vela acabar, você toma essa água e respire, sinta, observe a sua intuição, se ela vai ficar mais afinada, mais aguçada, seus pensamentos mais positivados, sua ansiedade apaziguada. É simples assim. E vamos entender melhor o anjo da guarda no próximo vídeo ali. Vai lá e a gente continua esse papo.